Senhoras e senhores, bom dia. O presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, Dr. Daniel Neves Pereira, e a diretora da Escola da AJURES, doutora Clarissa Costa de Lima, tenho o prazer de recebê-los nesta manhã para a aula magna de 2026, que será proferida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que tem como tema habeas corpus nos tribunais superiores. Também prestigiam este encontro primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, representando a presidência, desembargador Cláudio Luiz Martinevski, secretário de Estratégia e Projetos do Conselho Nacional de Justiça, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Paulo Marcos de Farias, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Mário Crespo Brum, representante do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Fábio Duarte Fernandes, vice-presidente do Tribunal de Justiça, segunda vice-presidente, desembargadora Rosane Bordache, terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Dal Bosco, diretora de capacitação e formação do Tribunal de Justiça, desembargadora Rosana Broglio Carbim, coordenador do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, desembargador José Conrado Kurtz de Souza, desembargador Jaime Van Garten Neto, coordenador desta aula magna, desembargadores convocados que atuaram como ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Cini Marchionati e desembargador aposentado Vasco Della Justina, juíza diretor do Fórum da Comarca de Porto Alegre, doutora Laura Fleck, vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Cristiano Villalba Flores, vice-diretor da Escola da Júris, Dr. Paulo Augusto Oliveira Iriol, desembargadores e desembargadoras, juízas e juízes de direito, alunas e alunos da escola, senhoras e senhores. De imediato convidamos a diretora da Escola da Júris, doutora Clarissa Costa de Lima, para fazer uma saudação de abertura. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É com imensa alegria, então, que nós damos início às nossas atividades acadêmicas aqui da Escola da Júris, neste ano de 2026, celebrando, então, esse momento da nossa aula magna, que hoje tem a honra de receber o ministro Joel Ilan Paciornik. Saúdo com especial deferência os nossos alunos, nossos juízes e juízas, professores que generosamente compartilham seus saberes, ex-diretores da escola que estão aqui presentes, que construíram os alicerces aqui da nossa instituição, vice-presidentes do Tribunal de Justiça, cuja presença reafirmam, na verdade, a nossa unidade institucional, né, e que nos fortalece. Eu dirijo uma palavra hoje muito especial aos alunos do curso A Prova Júris, que se dedicam intensamente à preparação para o concurso da magistratura, dizendo que vocês escolheram um caminho exigente, que demanda disciplina, constância e, sobretudo, vocação pública. A Escola da Júris orgulha em acompanhar essa trajetória de vocês e de contribuir para a formação não apenas de candidatos tecnicamente preparados, mas de futuros magistrados conscientes do impacto humano e social de cada decisão. Que esse período de estudo seja também um tempo de amadurecimento e de fortalecimento de valores. A Escola da Júris, que é a mais antiga escola da magistratura da América Latina, é motivo de orgulho para o nosso Poder Judiciário. Ao longo de décadas, formou gerações de magistrados, alguns deles estão aqui hoje, outros nos assistem pelo YouTube, comprometidos com a ética, técnica e sensibilidade humana, que são indispensáveis para o exercício da jurisdição. Aqui se cultiva não apenas o conhecimento jurídico, mas também a reflexão crítica, o diálogo institucional e a compreensão do papel transformador da justiça. A presença do ministro Joel hoje engrandece esse momento
e simboliza a integração entre as diversas instâncias do Poder Judiciário, fortalecendo o diálogo e o compromisso comum com a prestação jurisdicional de qualidade. Que esse ano de 2026 seja de aprendizado profundo para todos nós, de trocas e de renovação de propósitos, que nós possamos juntos honrar a tradição da nossa escola e, ao mesmo tempo, projetá-la para o futuro com coragem, inovação e responsabilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Passamos a coordenação dos trabalhos ao desembargador Jaime Van Gardner Neto. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu não vou repetir aqui, né, embora devesse, mas eu vou correr só o risco de saudar, então, pelo menos, é claro, né, o nosso convidado especial de honra, que nos alegra muito e nos abrilhantará aqui. Eu vou saudar o segundo grau na pessoa do nosso vice-presidente, que representa aqui o presidente do tribunal, que depois de 3 ou 4 dias atribulados em Brasília, precisou fazer alguns despachos de mais urgência, mas logo se juntará a nós. Eu vou saudar o primeiro grau na diretora do foro. Eu vou saudar os tribunais superiores, nas pessoas do desembargador Marquionato, do desembargador Vasco de la Justina, e todos vocês, né, que de alguma forma são a principal razão de ser presidente do Tribunal Eleitoral. Bom, lá vou eu, mas meu amigo Paulinho, enfim, por favor, mas vocês, de fato, que estão se preparando para a carreira, os estudantes são a razão de ser, no fundo, né, junto com a magistratura, com o sistema de justiça. O procurador-geral estava aqui daqui a pouco conosco, e eu só queria, muito brevemente, dizer da importância para nós, da escola, do tribunal, né, da sua presença. Porque, enfim, nós até estamos, aqui temos alguns estudantes que estão se preparando para ingressar na magistratura. Nós temos uma pós-graduação, uma especialização que foi agora aprovada, e ela é em humanismo, gestão e inovação. Questões de dignidade humana, de liderança e de desafios contemporâneos. E o ministro Joel certamente é uma das pessoas mais indicadas para conjugar todas essas dimensões aqui conosco. Aqui diz, inclusive, que nós entendemos que julgar é, antes de tudo, compreender e conhecer os desafios contemporâneos do Poder Judiciário. E, para isso, o ministro Joel, e por isso ele está aqui, é um magistrado modelar, um patrimônio de integridade, uma referência ética. Eu tinha anotado aqui algumas questões. O ministro que foi tem uma trajetória profissional que inicia naturalmente no estado do Paraná, Faculdade de Direito de Curitiba, fez mestrado aqui conosco na Universidade Federal, para nosso orgulho, advogado, procurador do município, juiz de direito no Paraná, juiz federal, Tribunal Regional Eleitoral, desembargador do TRF aqui da 4ª Região, professor de Direito no ensino superior em curso de pós-graduação, conferencista e autor de diversos livros e artigos e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 2025, só para ilustrar duas pequenas, mas muito significativas homenagens que o ministro recebeu em Santa Catarina pela defesa do regime democrático, dos direitos sociais e do Estado de Direito. E no Maranhão, quase na mesma semana, né, ministro? No Maranhão, pelo CONCEP, o Conselho dos Presidentes dos Tribunais, pelo seu comprometimento com a promoção da cidadania, da justiça e comprometimento com a sociedade brasileira. Eu só vou destacar 3, é só uma ilustração das decisões relevantes, importantes, das formulações do ministro Joel. Por exemplo, para os que não sabem, foi o ministro Joel que restabeleceu as condenações no caso do Carandiru, né, daquele massacre em São Paulo. Em recurso de habeas corpus, o ministro tem uma decisão extremamente importante, eu vou compartilhar depois com os que tiverem interesse, na linha da liberdade de expressão religiosa, um problema de coordenação desses vários, utilizando, não é, um precedente do Supremo e aplicando um teste trifásico do Bobbio, etc. E mais recentemente ainda, desafios contemporâneos, né, ele tratou, numa decisão também em RHC, de robustecer, no caso, a cadeia de custódia em relação à prova digital. Só isso eu acho que ilustra, não é, a importância do pensamento e das decisões do ministro. Então, no aqui e agora da jurisdição criminal, e para que eu não prive mais vocês da presença do ministro, que nos doou o que ele tem de mais precioso, que é o seu tempo,
não é? Eu só lembro que o tema que foi escolhido pela doutora Clarissa, né, muito pertinente, é talvez o que mais desafia a jurisdição criminal, né? Inclusive em termos práticos, como nós sabemos, vejo o desembargador Conrado, o desembargador Sandro, né, o pessoal, nós que estamos também na linha de frente dos tribunais, a quantidade, o volume e a importância dos temas que são trazidos nos habeas, né? Foi-se aquele tempo de um habeas que em 1 minuto a gente resolvia, né? Vejam, eu peguei da jurisprudência do STJ só 3 exemplos, janeiro e dos últimos meses de 2025. Um dizendo da possibilidade ou não, tudo é discutível, né? Mas enfim, do HC ser substitutivo de revisão criminal. Outro que dizia que é da impossibilidade da suplementação de fundamentação da prisão preventiva pelos tribunais de origem, daí a importância do 1º grau e da fundamentação concreta. E terceiro, da inadequação do habeas para revisar propostas de ANPP, né, nessas novas dimensões aí da jurisdição criminal. Em suma, para bem decidir peticionar, ou eventualmente no caso do Ministério Público, é preciso compreender, e ninguém melhor que o ministro Joel, com a sua ponderação, com o seu comprometimento, com a sua experiência e competência, para nos dizer o que se deve saber e fazer em relação aos habeas corpus, a partir dos tribunais superiores, na linha do sistema de precedentes que vem se instaurando no Brasil. Ministro Joel, muito obrigado. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o desembargador Jaime, né, que preside essa mesa, e usando do pacto pela linguagem simples que o CNJ propugna, eu cumprimento todos os magistrados na pessoa do desembargador Cláudio Martinez, vice-presidente aqui. Embora quisesse eu mencionar a todos aqui, meus amigos, e cumprimento também digamos, toda a magistratura, né, em nome do desembargador Cláudio, cumprimento os alunos, estudantes, servidores, todos que aqui hoje perdem o seu tempo numa segunda-feira de manhã, né, para tratar de um tema como o habeas corpus nos tribunais superiores, que eu confesso que é um dos temas que tem não tirado sono, mas trazido assim bastante incômodo em virtude de um processo de crescimento desordenado, a disfuncionalidade com que o habeas corpus tem sido usado, né? Se nós formos pesquisar historicamente, todos temos a ideia de que o habeas corpus, de que a primeira menção a ele teria sido na Magna Carta do rei João Sem Terra, na Inglaterra, em 1215. Mas, na verdade, já há uma menção a um instituto semelhante no Digesto Romano, e eu fui descobrir esses dias também, para minha surpresa, que é o Interdictum de homine libero exhibendo, que é uma providência que era prevista no direito civil romano, portanto, bem antes da monarquia inglesa, onde pessoas que estivessem em contenda e em risco de terem sua liberdade privada fossem socorridos pelo pretor romano através de uma ordem que viria obstar essa restrição física. Claro, passamos pela Carta Magna, depois de 1215, e vamos encontrar também entre os ingleses o rei Carlos II, que assina o Habeas Corpus Act de 1679, e que passa a ser um documento historicamente tido como um marco inicial, onde o habeas corpus é previsto em um texto normativo de tamanha importância. No Brasil, nós, entre indas e vindas, a gente poderia só uma aula inteira ficar contando sobre o habeas corpus, o Código Criminal de 1832, enfim. Por que eu falo indas e vindas? Porque no Brasil, o que oscilou ao longo da história é o âmbito de aplicação do habeas corpus. O habeas corpus já chegou a ser o remédio aplicável a qualquer tipo de restrição, a qualquer tipo de ilegalidade, vindo a restaurar o seu conceito original, o seu conceito institucional, que é medida constitucional de garantia à liberdade de locomoção. Então, nessas indas e vindas, períodos mais onde as questões democráticas foram, digamos, diminuídas, o habeas corpus também teve a sua aplicação restringida. Verdade é que hoje o texto constitucional volta ao desenho inicial de que o habeas corpus se destina a proteger a liberdade de locomoção.
Então, passando já um pouco saindo dessa questão histórica e problematizando um pouco mais o problema. Não há dúvida, né, que o habeas corpus é um dos mais relevantes instrumentos de proteção às liberdades individuais, hoje no inciso 68 do artigo 5º, e que, conforme o doutrinador Gustavo Badaró, diz que não é só... a importância do habeas corpus não reside só num aspecto meramente processual, mas ele se revela um elemento estruturante do sistema de garantias constitucionais, o que sustenta o próprio Estado democrático de direito. Realmente a importância do habeas corpus, por ter a sua previsão, a sua conceituação na Constituição, que faz com que ele integre esse sistema de direitos e garantias que foram sendo adquiridos pela sociedade humana ao longo da sua história. Também há alguns marcos históricos importantes, a Declaração dos Direitos do Homem, concomitante à Revolução Francesa, uma outra, nos Estados Unidos tivemos a Declaração da Virgínia, 1776, mas a verdade é que a história do habeas corpus, sendo retomada para a sua finalidade normal, é a proteção da liberdade de ir e vir. Essa ampliação que nós vemos hoje, que a gente chama de ampliação progressiva, e eu digo até às vezes catastrófica, ela traz um problema a ponto de nós estarmos hoje diante, novamente, da crise do habeas corpus. Inovação, questões de dignidade humana, de liderança e de desafios contemporâneos. E o ministro Joel certamente é uma das pessoas mais indicadas para conjugar todas essas dimensões aqui conosco. Aqui diz, inclusive, que nós entendemos que julgar é, antes de tudo, compreender e conhecer os desafios contemporâneos do Poder Judiciário. E, para isso, o ministro Joel, e por isso ele está aqui, é um magistrado modelar, um patrimônio de integridade, uma referência ética. Eu tinha anotado aqui algumas questões. O ministro que foi, tem uma trajetória profissional que inicia naturalmente no estado do Paraná, Faculdade de Direito de Curitiba, fez mestrado aqui conosco na Universidade Federal, para nosso orgulho, advogado, procurador do município, juiz de direito no Paraná, juiz federal, Tribunal Regional Eleitoral, desembargador do TRF aqui da 4ª Região, professor de Direito no ensino superior em curso de pós-graduação, conferencista e autor de diversos livros e artigos e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 2025, só para ilustrar duas pequenas, mas muito significativas homenagens que o ministro recebeu em Santa Catarina pela defesa do regime democrático, dos direitos sociais e do Estado de Direito. E no Maranhão, quase na mesma semana, né, ministro? No Maranhão, pelo CONCEP, o Conselho dos Presidentes dos Tribunais, pelo seu comprometimento com a promoção da cidadania, da justiça e comprometimento com a sociedade brasileira. Eu só vou destacar 3, é só uma ilustração das decisões relevantes, importantes, das formulações do ministro Joel. Por exemplo, para os que não sabem, foi o ministro Joel que restabeleceu as condenações no caso do Carandiru, né, daquele massacre em São Paulo. Em recurso de habeas corpus, o ministro tem uma decisão extremamente importante, eu vou compartilhar depois com os que tiverem interesse, na linha da liberdade de expressão religiosa, um problema de coordenação desses vários, utilizando, não é, um precedente do Supremo e aplicando um teste trifásico do Bobbio, etc. E mais recentemente ainda, desafios contemporâneos, né, ele tratou, numa decisão também em RHC, de robustecer, no caso, a cadeia de custódia em relação à prova digital. Né? Só isso eu acho que ilustra, não é, a importância do pensamento e das decisões do ministro. Então, no aqui e agora da jurisdição criminal, e para que eu não prive mais vocês da presença do ministro, que nos doou o que ele tem de mais precioso, que é o seu tempo, não é? Eu só lembro que o tema que foi escolhido pela doutora Clarissa, né, muito pertinente, é talvez o que mais desafia a jurisdição criminal, né? Inclusive em termos práticos, como nós sabemos, vejo o desembargador Conrado, o desembargador Sandro, né, o pessoal, nós que estamos também na linha de frente dos tribunais, quantidade, o volume e a importância dos temas que são trazidos nos habeas. Né? Foi-se aquele tempo de um habeas que em 1 minuto
a gente resolvia, né? Vejam, eu peguei da jurisprudência do STJ só 3 exemplos, janeiro e dos últimos meses de 2025. Um dizendo da possibilidade ou não, tudo é discutível, né? Mas enfim, do HC ser substitutivo de revisão criminal. Outro que dizia que é da impossibilidade da suplementação de fundamentação da prisão preventiva pelos tribunais de origem, daí a importância do primeiro grau e da fundamentação concreta. E terceiro, da inadequação do habeas para revisar propostas de ANPP, né, nessas novas dimensões aí da jurisdição criminal. Em suma, para bem decidir peticionar, ou eventualmente no caso do Ministério Público, é preciso compreender, e ninguém melhor que o ministro Joel, com a sua ponderação, com o seu comprometimento, com a sua experiência e competência, para nos dizer o que se deve saber e fazer em relação aos habeas corpus, a partir dos tribunais superiores, na linha do sistema de precedentes que vem se instaurando no Brasil. Ministro Joel, muito obrigado. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o desembargador Jaime, né, que preside essa mesa, e usando o pacto pela linguagem simples que o CNJ propugna, eu cumprimento todos os magistrados, na pessoa do desembargador Cláudio Martinez, vice-presidente aqui. Embora quisesse eu mencionar a todos aqui, meus amigos, e cumprimento também digamos, toda a magistratura, né, em nome do desembargador Cláudio, cumprimento os alunos, estudantes, servidores, todos que aqui hoje perdem o seu tempo numa segunda-feira de manhã, né, para tratar de um tema como o habeas corpus nos tribunais superiores, que eu confesso que é um dos temas que tem não tirado sono, mas trazido assim bastante incômodo em virtude de um processo de crescimento desordenado, a disfuncionalidade com que o habeas corpus tem sido usado, né? Se nós formos pesquisar historicamente, todos temos a ideia de que o habeas corpus, de que a primeira menção a ele teria sido na Magna Carta do rei João Sem Terra, na Inglaterra, em 1215. Mas, na verdade, já há uma menção a um instituto semelhante no Digesto Romano, e eu fui descobrir esses dias também, para minha surpresa, que é o Interdictum de homine libero exhibendo, que é uma providência que era prevista no direito civil romano, portanto, bem antes da monarquia inglesa, onde pessoas que estivessem em contenda e em risco de terem sua liberdade privada fossem socorridos pelo pretor romano através de uma ordem que viria obstar essa restrição física. Claro, passamos pela Carta Magna, depois de 1215, e vamos encontrar também entre os ingleses o rei Carlos II, que assina o Habeas Corpus Act de 1679, e que passa a ser um documento historicamente tido como um marco inicial, onde o habeas corpus é previsto em um texto normativo de tamanha importância. No Brasil, nós, entre indas e vindas, a gente poderia só uma aula inteira ficar contando sobre o habeas corpus, o Código Criminal de 1832, enfim. Por que eu falo indas e vindas? Porque no Brasil, o que oscilou ao longo da história é o âmbito de aplicação do habeas corpus. O habeas corpus já chegou a ser o remédio aplicável a qualquer tipo de restrição, a qualquer tipo de ilegalidade, vindo a restaurar o seu conceito original, o seu conceito institucional, que é medida constitucional de garantia à liberdade de locomoção. Então, nessas indas e vindas, períodos mais onde as questões democráticas foram, digamos, diminuídas, o habeas corpus também teve a sua aplicação restringida. Verdade é que hoje o texto constitucional volta ao desenho inicial de que o habeas corpus se destina a proteger a liberdade de locomoção. Então, passando já um pouco saindo dessa questão histórica e problematizando um pouco mais o problema. Não há dúvida, né, que o habeas corpus é um dos mais relevantes instrumentos de proteção às liberdades individuais, hoje no inciso 68 do artigo 5º,
e que, conforme o doutrinador Gustavo Badaró, diz que não é só... a importância do habeas corpus não reside só num aspecto meramente processual, mas ele se revela um elemento estruturante do sistema de garantias constitucionais, o que sustenta o próprio Estado democrático de direito. Realmente a importância do habeas corpus, por ter a sua previsão, a sua conceituação na Constituição, é que faz com que ele integre esse sistema de direitos e garantias que foram sendo adquiridos pela sociedade humana ao longo da sua história. Também há alguns marcos históricos importantes, a Declaração dos Direitos do Homem, concomitante à Revolução Francesa, uma outra, nos Estados Unidos, tivemos a Declaração da Virgínia, 1776, mas a verdade é que a história do habeas corpus, sendo retomada para a sua finalidade normal, é a proteção da liberdade de ir e vir. Essa ampliação que nós vemos hoje, que a gente chama de ampliação progressiva, e eu digo até às vezes catastrófica, ela traz um problema a ponto de nós estarmos hoje diante, novamente, da crise do habeas corpus, porque o habeas corpus está sendo utilizado para muitas outras coisas e um pouco para proteger liberdade de locomoção. Só para vocês terem uma ideia do quão prejudicial é esse uso excessivo, que nós tivemos, por exemplo, um habeas corpus no STJ em que se pedia no habeas corpus a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, porque o impetrante se dizia falar em nome do Tribunal Penal Internacional. Então, se impetrou um habeas corpus para pedir a prisão do presidente Putin. Um outro habeas corpus que foi impetrado para impedir a cantora Cláudia Leite de participar de uma audiência pública. Um outro habeas corpus para invalidar um pregão eletrônico do TST, e pasme, meus senhores, um outro habeas corpus em que o sujeito pediu o direito de beber e dirigir. Aí eu me lembrei do 007, né, aquele personagem cinematográfico que ele tinha o direito de matar. Lembram? License to kill. Esse sujeito pretendia um license to drive, license to drink, ou seja, ele queria um habeas corpus para beber e dirigir. Isso sem contar em outro caso, esse da minha relatoria, que é inacreditável. Era um habeas corpus em que o sujeito discutia a dosimetria da pena, e na terceira fase tinha sido aplicada uma redução de 1/4 da pena, e ele entrou com o habeas corpus pedindo 2/8. É verdade que eu nunca fui um brilhante aluno de matemática, mas após alguma reflexão eu consegui perceber que 1/4 era igual a 2/8, e que, portanto, o habeas corpus havia de ser indeferido liminarmente. Na verdade, essa banalização, ela compromete a missão constitucional do STJ, que é a de produzir uma interpretação ou uma uniformização da interpretação da legislação federal. E o veículo constitucional para isso não é o habeas corpus, é o recurso especial. Todas as hipóteses que nós temos de recurso especial são para uniformizar a aplicação da lei federal. Não é através do habeas corpus que se criam teses, não é através do habeas corpus que se conseguem produzir jurisprudências de efeito vinculante, e sim, acaba se tendo que discutir teses relevantes no habeas corpus, mas que não servirão para nada, a não ser um precedente persuasivo, mas não um precedente obrigatório. E assim mesmo, se há tribunais, se há magistrados que não observam o precedente nem vinculativo, imagine falar-se observância de um precedente persuasivo, meramente sem aqueles efeitos a que se refere o 927 do Código de Processo Civil. Então, é necessário repensar sobre o habeas corpus e sobre o que está acontecendo. Eu não sei qual é a solução. Podemos apontar algumas causas, como o descumprimento, a dificuldade, a indústria da litigiosidade criminal também está presente, porque nós vemos, às vezes, o mesmo advogado impetrando 2, 3, 4 habeas corpus durante o mesmo processo criminal em fases diferentes, ou mesmo vários habeas corpus que se dirigem contra determinado ato coator de um processo. Por exemplo, instaurou inquérito,
habeas corpus. Recebeu denúncia, habeas corpus. Deferiu ou indeferiu prova, habeas corpus. Sentenciou, habeas corpus. Quer dizer, há uma distorção total hoje desse fenômeno e nós temos que repensar. Nós temos que pensar em soluções políticas, legislativas, pedagógicas, enfim. E essa tarefa tem sido, ou temos tentado no STJ a estabelecer certas balizas, e é justamente essas balizas, essas limitações ao conhecimento da habeas corpus que eu pretendo trazer aqui, agora com um pouco mais devagar, me referindo a aspectos tanto objetivos do que se admite habeas corpus, ou seja, quando se fala em aspecto objetivo, se fala em que tipo de matéria, que situação pode dar ensejo a habeas corpus, e aspectos subjetivos que dizem respeito aos sujeitos da relação processual. Também, hoje, a própria doutrina, que é, no mais das vezes, constituída por advogados, na matéria penal, é interessante, nós percebemos a pouca doutrina produzida pela magistratura. Isso é um fato, e os principais manuais que são citados são de advogados. Eu gosto muito do professor Eugênio Pacelli de Oliveira, que era procurador da República e hoje advoga, e ele concorda com essa crise do habeas corpus e com a necessidade de nós fazermos uma regulamentação. E diz o professor Pacelli que a definição dos contornos do HC pela jurisprudência dos tribunais superiores tem impacto direto na efetividade do remédio constitucional, determinando, em última análise, o grau de proteção concreta a esse direito constitucional da liberdade de locomoção. Então, vamos começar aqui pelos limites objetivos, ou seja, a matéria cognoscível, matéria que pode ser objeto de habeas corpus, e sempre mencionando uma tese, uma jurisprudência, alguma coisa dentro desse trabalho árduo que nós temos desenvolvido. O primeiro limite objetivo, ou seja, com relação à matéria, seria a matéria versar sobre restrição à liberdade de locomoção. Digamos, então, que do modelo constitucional brasileiro, né, o inciso 68 do artigo 5º e os artigos 645, 646, 647 do Código de Processo Penal falam em proteção à liberdade de locomoção. Então, pressuposto material é restrição à liberdade de locomoção. É o primeiro e talvez o mais fundamental limite, que haja uma necessidade de vinculação direta do pleito com a liberdade de locomoção. Mas aí alguém pode dizer, bom, então aumentar ou reduzir a pena pode ter efeito na liberdade de locomoção? Tem. Não é direto, mas acaba sendo indiretamente. Claro que se o sujeito tem a sua pena reduzida através de um recurso especial, ou de uma apelação, ou do próprio habeas corpus, isso vai refletir no seu direito de locomoção. Mas o habeas corpus não se destina a tutelar direitos outros que não a liberdade de ir e vir. Habeas corpus aqui julgado em 2025 pela 6ª turma do STJ, que é a 2ª melhor turma do tribunal, a 6ª turma diz o seguinte, é uníssona no sentido de que não cabe utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal sob pena de desvirtuamento do objeto íncito ao remédio, qual seja o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça ao direito de locomoção. Outras limitações, questões meramente patrimoniais. Não se pode discutir em habeas corpus, por exemplo, liberação de bens apreendidos. E são muitos os habeas corpus em que se pretende a discussão de restituição de bens apreendidos no processo penal, por sequestro, por arresto, por qualquer medida. Bloqueio de bens, não cabe habeas corpus para esse tipo de provocação. Discussão de penas acessórias. Também não é aceito habeas corpus para a discussão de penas acessórios, de modo que já se cristalizou no tribunal a tese de que é incabível impetração de habeas para afastar penas acessórias, como, por exemplo, perda do cargo público, que é uma pena acessória, que depende de fundamentação, e que, principalmente no caso de servidores públicos demitidos ou condenados, né, vem aquela questão, primeiro, a perda do cargo público é automática, como efeito da condenação, artigo 92
do Código Penal? Não. O STJ já decidiu que ela não é automática, ela tem que ser fundamentada. Mas contra a perda do cargo público não cabe habeas corpus, porque realmente não há nenhuma relação com o direito ambulatorial, quando se fala em perda do cargo público, né? Pena de multa também não é discutível através de habeas corpus, porque não se torna uma via idônea, porque não há uma ameaça através da pena de multa à liberdade de locomoção. Até porque o STJ tem o entendimento de que o inadimplemento da pena pecuniária não obsta a que se reconheça o cumprimento da pena e o sujeito não continue preso tão somente por não pagar a pena de multa. Então, esse primeiro grande rol de hipóteses onde nós não temos aceito habeas corpus. O outro, talvez o mais complexo, é a questão da vedação ao revolvimento fático probatório. É muito fácil e também é muito difícil você estar diante de uma hipótese dessas, porque se diz, não, habeas corpus não se presta à rediscussão de prova, reexame de prova. Mas aí vem a questão de alguns casos em que o tribunal tem admitido, como o faz também no recurso especial, em que não se fala em reexame de prova, mas revaloração da prova. É um problema que o desembargador mexeu a sua cabeça, e eu concordo. Talvez a coisa mais difícil de dizer dentro de um recurso especial ou dentro de um habeas corpus, quando há uma revaloração do conjunto probatório e quando há um reexame. Vai depender da análise de cada caso concreto, na circunstância de que, se uma vez estiverem postos os pontos, a prova produzida, isso estiver no acórdão do tribunal e partir-se talvez uma nova apreciação por revalorar o conjunto probatório, não o reexaminar, nós podemos ter uma prestação através de habeas corpus ou de recurso especial. É uma tese que diz, né, o habeas corpus é ação de rito célere e de cognição sumária, não se prestando análise de questões relativas à absolvição, que demanda o revolvimento de prova. Geralmente, digo que quase na totalidade dos habeas corpus que se pede absolvição, o habeas corpus é negado, porque realmente é uma tarefa que foge aos limites cognitivos do habeas, esse reexame completo da prova, para verificar se tal condenação é correta ou não. Então, habeas corpus em que se pede absolvição é um problema muito difícil de superar. A outra tese consolidada que diz que o habeas corpus não se revela como meio para apreciação de alegações que exijam o revolvimento do contexto probatório dos autos por demandar dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. Eu faço sempre uma correlação entre o direito a ser amparado pelo habeas corpus e o tal do direito líquido e certo do mandado de segurança. Porque os dois têm raízes na Constituição, os dois sofreram, ou o mandado de segurança sofreu uma crise muito grande. Quando eu era juiz de primeiro grau, nós ainda vivíamos essa questão da proliferação do mandado de segurança. Lembram disso? Tudo era mandado de segurança, tudo era, até que se começou a colocar, e daí a própria lei que substituiu a 1533 veio tentar corrigir um pouco esses rumos do mandado de segurança. Mas o que se dizia, e que ainda continua atual, que Li Lopes Meireles dizia que direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, esse conceito ainda pode ser transferido ao habeas corpus. Ou seja, o direito líquido certo é aquele que independe de prova, ele está estampado, ou é ou não é. Vamos imaginar, uma prisão, ou ela é legal, ou ela não é. Então, vamos tentar... Essa vedação do revolvimento fático probatório, ela não é apenas decorrente da natureza de cognição sumária do Instituto, mas também da própria função constitucional do rito, ou seja, o conceito que nós tiramos da Constituição, em que não se pode discutir matéria fático-probatória no habeas corpus. Tá? Uma outra limitação, ainda dentro das limitações objetivas do habeas corpus, é a questão de utilização dele como sucedâneo recursal. Muitas vezes as partes
em vez de entrarem com o recurso adequado, tanto no processo de execução, tanto no processo de conhecimento, acabam se valendo do habeas corpus, por exemplo, contra uma apelação. Acabam se valendo do habeas corpus contra uma revisão criminal, contra um recurso em sentido estrito, mais ou menos dentro daquilo que eu falei. Instaurou inquérito policial, habeas corpus. Recebeu denúncia, habeas corpus. Deferiu, indeferiu prova, habeas corpus. Deu sentença, habeas corpus. Em vez de percorrer o caminho processual correto, com as limitações decorrentes, por exemplo, do recurso especial. A gente sabe que o recurso especial não é um recurso ordinário, o próprio nome dele diz, é especial. É especial por quê? Porque não comporta revisão de prova. A adequação dele é muito mais um juízo de cassação, a exemplo das cortes europeias. Não. O recurso especial e o recurso extraordinário, isso é importante frisar para os estudantes, ele não visa corrigir justiça ou injustiça. Não está se falando em justiça ou injustiça. O recurso especial visa a uniformizar a jurisprudência da lei federal. O recurso extraordinário se destina a reparar uma violação à Constituição. Não é terceira instância, não é quarta instância, embora, na prática, temos que reconhecer que, infelizmente, no Brasil, no direito penal, não raras vezes nós temos uma escala de recursos de 4 instâncias. A condenação começa lá no juiz de Quaraí, passa pelo Tribunal de Porto Alegre, vai ao STJ e vai ao Supremo. Que muitas vezes, em matéria de lei federal, acaba também julgando sob o fundamento de que a nossa Constituição é tão descritiva, é tão detalhada, que todo direito comporta uma visão de constitucionalidade. Mas há matérias puramente de lei federal em que me parece que, às vezes, o Supremo está a decidir fora de sua competência. E eu me lembro aqui um caso específico que ficou famoso há uns anos atrás, quando se soltou um traficante muito famoso, porque havia uma pequena extrapolação no prazo para o juiz revisar a sua prisão preventiva. Parágrafo único do artigo 316 do Código Penal. Tem a ver com liberdade de locomoção? Tem, mas muito remotamente. Mas qual é a questão principal? Violação ou não ao artigo 316, Código de Processo Penal, lei federal. E esse tal traficante, de tempos em tempos, a mídia relembra dele, ele fugiu aquela vez porque determinado ministro, nas férias de julho ou de janeiro, concedeu a ele um habeas corpus e ele fugiu e nunca mais apareceu. Os senhores devem saber a qual caso estou me referindo. Então, esse é um exemplo de que uma questão regida por lei federal acaba sendo decidida pelo Supremo. Bem, voltando aqui à questão da substituição do recurso adequado pelo habeas corpus, já desde 2012, portanto, antes até de eu entrar no STJ, já havia uma jurisprudência, várias do STJ, dizendo que o habeas corpus não pode ser utilizado em vez do recurso cabível competente, o que a gente costuma dizer como sucedâneo recursal. É claro que aí vem a crítica também da advocacia, no sentido de que, não, isso é mais uma jurisprudência defensiva do STJ, não é mais uma tentativa do STJ não conhecer do processo. Olha, há duas formas de se encarar isso. Ou você encara realmente como jurisprudência defensiva, no mau sentido, ou você usa a jurisprudência defensiva como aquela que é exercitada para defender a competência e os limites legais que são impostos ao habeas corpus, né? O Instituto é concebido para tais e quais funções, me parece que não devemos usá-lo para outros, porque a legislação processual irá oferecer outros remédios possíveis de serem aplicados. Então, substituição de apelação por habeas corpus, o STJ não conhece. Substituição no processo de execução de habeas corpus por agravo em execução, o agravo em execução, ser substituído por habeas corpus também não é caso de se conhecer, porque o agravo de execução se destina a impugnar decisões que são proferidas no processo de execução penal.
Dosimetria e pena também é outro aspecto que é muito questionado em habeas corpus, e nós temos a tese mais ou menos fixada de que o reexame da dosimetria em habeas corpus somente é possível quando evidência de uma flagrante ilegalidade, assim, flagrantemente perceptível aos olhos quando se olha aquela dosimetria. Por exemplo, via de regra, não se tem ou não se permite que o STJ verifique, na primeira fase da dosimetria da pena, a forma com que o juiz chegou à pena base, né? Primeira fase do artigo 59, normalmente não se revisa porque não se pode fazer uma revaloração fático-probatória. Mas, excepcionalmente, pode haver uma hipótese onde flagrantemente o juiz pesou demais na primeira fase pelas consequências do crime, e daí o tribunal estaria autorizado a corrigir via habeas corpus. Na segunda fase, atenuantes e agravantes, também, em regra, não se mexe em dosimetria, mas se pode pensar ou ver uma hipótese onde está claramente equivocada a aplicação da atenuante ou da agravante, e daí, através do habeas corpus, poderá se corrigir. Aqui faço menção ainda a regime inicial de cumprimento de pena, quando o STJ tem admitido maior amplitude cognitiva, quando o habeas corpus questiona a fixação do regime, especialmente quando há patente ilegalidade. E aqui homenageio o desembargador Carlos Cini Marchionati, que brilhou na quinta turma durante muito tempo e tem um acórdão especificamente sobre isso, do habeas corpus 967.093 de São Paulo, né? O ministro Marchionati disse que por uma excepcionalidade ele concedia a ordem naquele processo para que se alterasse o regime de cumprimento da pena. Tá? Então vale a regra. Normalmente não se discute dosimetria de pena em habeas corpus, a não ser que haja uma flagrante ilegalidade patente e visível desde o início. No ano passado, nós tivemos uma marca interessante, até eu ia contar isso no começo da exposição, mas em abril do ano passado, o STJ recebeu o seu habeas corpus número 1 milhão. Caiu para a quinta turma, não para a minha relatoria, e teve um seminário sobre habeas corpus um mês depois, lá em Brasília. E eu fui participar de uma mesa, e nós tínhamos recém recebido esta notícia do habeas corpus 1 milhão. E eu comecei o meu diálogo dizendo, olha, eu não sei se eu compro um bolo de aniversário ou uma coroa de flores, quando o STJ recebe o seu habeas corpus de número 1 milhão. Porque da mesma forma com que aquele famoso alquimista suíço do século XIV, Paracelso, já dizia que o veneno e o remédio são a mesma coisa. O problema é a dosagem. E é tido como um dos precursores da toxicologia moderna, porque há realmente provas científicas de que, às vezes, bom, isso basta ver isso quando se toma um antibiótico, né? Que se toma a própria doença em uma dosagem para que o corpo reaja. Então, o habeas corpus é simultaneamente um remédio, mas ele pode se tornar numa anomalia, como nós estamos vendo isso quase que diariamente. Bem, vamos passar agora a limites subjetivos, que diz respeito às partes da relação processual, né? Então, o habeas corpus tem como característica a legitimidade ativa universal, pois o seu regramento permite que qualquer pessoa, mesmo sem formação jurídica, impetre habeas corpus em nome de alguém, né? O tal do paciente. Nós chamamos impetrante aquele que dirige o habeas corpus, né? Que subscreve, que assina, e o paciente é aquele para quem se busca o benefício. Então, a principal característica do habeas corpus é uma legitimidade ativa universal, né? Isso está no artigo 654 do Código de Processo Penal. Até o Ministério Público pode entrar com habeas corpus em favor de alguém. Tá? Claro, há uma tese de que a ausência de assinatura do impetrante faz com que o habeas corpus não seja conhecido. Até aí, né, isso diz até um parágrafo do artigo 654. Uma outra restrição aqui que toma relevo é a impossibilidade de impetração
em favor de pessoa jurídica. Vejam que isso, porque a tal da liberdade de locomoção é inerente ao ser humano. Não digo que mais algum tempo, ou que já não se tenha impetrado habeas corpus em nome de algum animal que esteja preso, algum pet que esteja em maus tratos, mas não. Mas conceitualmente, habeas corpus é em favor de liberdade de locomoção de pessoas físicas. E já firmamos aqui, em precedente, de que o habeas corpus não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica, pois o writ tem por objeto salvaguardar a liberdade de locomoção. Né? Agora, uma outra questão é se a pessoa jurídica pode impetrar o habeas corpus, por exemplo, em nome do seu sócio. Fiz uma pesquisa e achei um precedente muito antigo, de 94, relatado pelo ministro Jesus Costa Lima, na 5ª turma, em que ele diz: é possível a impetração de habeas corpus por pessoa jurídica em favor de um dos seus sócios, pois não se deve antepor restrições a uma ação cujo escopo fundamental é preservar a liberdade do cidadão contra quaisquer ilegalidades ou abuso de poder. Então, há sim a possibilidade do impetrante ser pessoa jurídica, embora raríssimas vezes se vê isso, mas há possibilidade. Agora, uma outra limitação que é muito importante, inclusive para a definição de competência, é a autoridade coatora. Da mesma forma com que no mandado de segurança nós temos que indicar corretamente a autoridade coatora, no habeas corpus também temos que indicar. E quem é a autoridade coatora no habeas corpus? É a responsável pela ação ou pela omissão que se está tendo como ilegal. Por exemplo, delegado de polícia, como autoridade coatora, competência do juiz. Né? Ato do juiz, competência do tribunal, etc, etc. Onde nós vamos ver isso? Na lei, nos regimentos internos e na própria Constituição. Então, a importância de se terem, assim como certeza, qual é a autoridade coatora, é justamente para definir a competência. Ato de senador Supremo, ato de ministro de Estado, STJ, enfim, coisas assim que vamos encontrar se examinarmos a Constituição Federal, os regimentos internos dos tribunais e as constituições dos estados da federação. Lá nós vamos encontrar sempre a autoridade coatora do habeas corpus, e, portanto, contra ela é que o pedido deve ser dirigido. Uma outra questão que surge aqui é a competência para processamento de habeas corpus contra ato de turma recursal de juizado especial. O STJ já se pronunciou no sentido de que o tribunal respectivo, no caso de juizado especial dos estados, é o Tribunal de Justiça, juizado especial federal, o Tribunal Regional Federal. Passamos agora a um outro ponto que é muito interessante, que é uma inovação também do Supremo Tribunal Federal a partir de 2018, que é o tal do habeas corpus coletivo. Todos já devem ter ouvido falar no famoso habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, de número 143.641 de São Paulo, em que se pedia a liberdade de mães gestantes ou puérperas de crianças sob sua responsabilidade que estavam submetidas à prisão preventiva. O STJ, o STF, pela 2ª turma, um processo relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, admitiu esse habeas corpus coletivo e deu uma ordem para que todas as mulheres gestantes ou puérperas que tivessem cuidado com seus filhos, cujos filhos estivessem sob seus cuidados, mereciam um habeas corpus para transformar aquela preventiva em prisão domiciliar. E essa ordem se estendeu a todos os juízos, todos os tribunais, inclusive ao Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos que fazer levantamentos, todos nós, de quais habeas corpus havia com a paciente nesta situação. Então, tornou-se a partir de então admissível, né, que essa modalidade de habeas corpus coletivo fosse ajuizado para beneficiar uma série de pacientes que se encontrassem na mesma situação jurídica. Um pouco mais tarde, tivemos no STJ um habeas corpus relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, em que se estabeleceu, né, se fixou que o habeas corpus coletivo é admissível em caráter excepcional
quando haja uma clara identificação dos pacientes, ainda que por critérios objetivos, que a situação jurídica seja idêntica para todos e que o constrangimento esteja caracterizado por situações fáticas homogêneas. E o caso do STJ, vocês devem se lembrar, seria para aqueles presos que continuavam presos após concessão de fiança e que não conseguiam pagar a fiança por serem hipossuficientes econômicos. Então, o STJ proferiu uma decisão em habeas corpus coletivo, assegurando a todos aqueles presos que se encontrem presos tão somente pela falta de recolhimento da fiança que possam ser beneficiados com esse habeas corpus. Tá? A professora Ada Grinover, de saudosa memória, observa que o habeas corpus coletivo representa uma extensão natural dessa garantia constitucional, adequando às demandas contemporâneas de tutela coletiva de direito. Então, você já faz... É uma coisa que processualmente é interessante, mas há o risco de se estabelecer, digamos, de se colocar no mesmo balaio coisas que estejam em situações jurídicas diferentes. Portanto, que a análise cabe a cada julgador. E esse habeas corpus do Supremo colocou algumas exceções a esse direito, que depois foram objetos de inclusão no Código de Processo Penal. 3 circunstâncias nas quais o juiz poderia negar a prisão domiciliar às mães que cuidavam de seus filhos. Se o crime fosse cometido com violência ou grave ameaça, e se o crime fosse cometido contra o descendente, ou em situações excepcionalmente justificadas. Nós tivemos também no STJ vários habeas corpus, cujas liberdades provisórias para a prisão domiciliar foram negadas no 2º grau e que vieram ao STJ por conta dessas exceções. Em alguns nós modificamos, em outros nós mantivemos, porque dentro dessas exceções onde o juiz não é obrigado a seguir a orientação do habeas corpus coletivo. Mas eu quero fazer uma contraposição agora do habeas corpus coletivo com outro caso que nós tivemos no STJ, 2 até, que eu acho que torna mais interessante a explicação. Nós tivemos um caso, que os senhores devem ter visto pela imprensa, onde um sujeito no Rio de Janeiro tinha mais de 60 processos, uns respondendo, outros em fases ainda de recebimento de denúncias, e outros já com sentença transitada em julgado. Todos esses processos foram baseados em um reconhecimento facial com base em uma foto retirada de uma rede social. Era o mesmo juiz, a mesma vara, a mesma cidade, a mesma polícia, aproveitou-se de um retrato tirado de uma rede social. Né? Imagine se pegassem esse retrato meu ali, que é horroroso, e fosse objeto de... Esse sujeito, então, teve contra si 60 processos e houve até ONGs internacionais que vieram e se habilitaram como Amicus Curiae, institutos de direito de defesa de São Paulo, Rio, enfim, foi uma grande mobilização, porque havia prova de que ele não era ele, ou seja, quem estava no processo não era aquele sujeito da foto. E daí foi a primeira vez que o STJ, com este fundamento, vejam, não é a mesma coisa de uma condição objetiva, mulher grávida, puérpera, não, situações subjetivas, o mesmo sujeito com 60 processos nas costas, e daí o habeas corpus, sob a relatoria do grande ministro Rogério Schietti Cruz, na 3ª sessão, inclusive, que tamanha importância, ele afetou para a sessão, não julgou na 6ª turma, afetou para a 3ª sessão, e nós concedemos a ordem de habeas corpus, trancando todos os processos contra esse sujeito. Com trânsito de julgado, sem trânsito de julgado, em fase de instrução, é algo assim que digamos, não pode não ser muito heterodoxo, né, dentro da processualística, mas é um caso que ficou marcado e parece que depois dessa decisão descobriram mais um ainda, em que o sujeito responde, ele era porteiro de um prédio e tinha trabalho lícito, enfim, foi um drama que ele, inclusive, ficou preso vários anos. Por sua vez, um outro caso, que eu não fui o relator, mas fui o autor do voto divergente que acabou
logrando o vencedor por 3-2. Uma questão muito interessante, uma médica, num dos maiores pronto-socorros de Curitiba, era a chefe da UTI, a intensivista, né, que chamam, né, aquele médico que cuida da UTI. E ela foi acusada pelo Ministério Público do Paraná de mais de 80 homicídios ocorridos naquela UTI num período de 13 anos. E como é que começou tudo isso? Com uma busca e apreensão, que o juiz de Curitiba deu uma ordem para busca e apreensão de todos os prontuários médicos que passaram pela UTI no período de 13 anos. Imagine isso. Todo esse material foi para o Ministério Público e ele começou a oferecer denúncias. Porque fulano morreu disso, fulano morreu daquilo, fulano morreu daquilo, porque se alegava que ela antecipava o óbito dos pacientes para dar lugar a outros. Essa era um caso assim que durou muitos anos. E há uns 2 anos atrás, um habeas corpus foi distribuído lá no STJ, justamente visando ou usando como exemplo aqueles 2 casos anteriores. Olha, no caso da fiança foi concedido habeas corpus coletivo. No caso do sujeito do reconhecimento fotográfico, se concedeu. Então, aqui nós temos um caso igual, onde nós temos 80 ações penais ou inquéritos policiais baseados na mesma prova, na mesma fonte probatória, qual é os milhares de prontuários médicos. O voto do relator foi no sentido de não acolher, sobre a alegação de que o habeas corpus não se discute prova, não há que se discutir, são 80 óbitos, enfim, etc, e não, né, foi por uma fundamentação razoável, mas aquela fundamentação normal. Eu pedi vista do processo e fiz um estudo aprofundado e acabei adotando a tese de que havia um vício na origem probatória. Essa pleiade de prontuários médicos solicitados de um hospital, sem qualquer indicação específica de tal paciente ou qual paciente, na minha visão, constituiu aquilo que nós chamamos hoje de pesca probatória, fishing expedition. Portanto, no meu voto, eu declarei a nulidade da utilização dos prontuários com efeitos para todos os processos, mas assegurando que cada juiz deverá tomar a sua decisão, porque pode haver outras provas, né? Pode ter havido outra instrução. Quer dizer, não vi como realmente, num habeas corpus, dizer que, ou dar solução para 80 casos de homicídio, mas disse que aquela fonte probatória era nula, portanto, não poderia ter sido usada. Então, cada juiz que pegue o seu processo e vai estudar se subsiste alguma fonte independente de prova ou alguma coisa assim. Meu voto teve a adesão de 2 colegas, de modo que, por 3-2, o habeas corpus foi concedido dentro desses limites. Então, percebam a diferença de um habeas corpus coletivo, que se destina a uma pluralidade de pessoas que se encontram objetivamente na mesma situação jurídica, e esse habeas corpus nosso, que tramitou na 5ª turma, em que não se pôde dar efeito automático a todos os processos, mas anulando-se a prova inicial. Outra questão, e já quase aqui ao final, dos limites de habeas corpus para trancamento de inquéritos e ações penais. Merece um capítulo específico da nossa conversa. Por quê? Porque dia a dia nós recebemos dezenas de habeas corpus. Quando instaura o inquérito na polícia, como eu falei, primeiro habeas corpus, quando vira ação penal, quando se recebe a denúncia, e mesmo quando se está no curso da ação penal, o sujeito impetra um habeas corpus para trancar a ação penal por completo e alega alguma coisa aqui, né? Então, esse é uma questão muito complexa, né? E dentro dessa jurisprudência contemporânea, né? Porque há assim, muitas nuances que devem ser percebidas e levadas em consideração. Nós temos uma regra de que o trancamento liminar, ou mesmo em sentença de habeas corpus, ou em decisão de habeas corpus, o trancamento é só quando estiver provada realmente falta de justa causa,
ou alguma causa extintiva de punibilidade, ou qualquer pressuposto processual que seja indispensável à formação de um processo penal. Fora disso, nós consideramos o trancamento precipitado. Por quê? Porque estamos abstraindo a chance do Ministério Público, inclusive, fazer prova de suas alegações. Eu conversava ontem com o desembargador Jaime sobre um caso que hoje se discute muito, que não é diretamente objeto do habeas corpus, mas é uma questão que gera habeas corpus, que é o dolo eventual e a culpa consciente nos delitos de trânsito. Tivemos um caso na quinta turma de um racha, de uma corrida entre dois carros na cidade, na linda e querida cidade de Florianópolis, né, doutor Paulo? Na Avenida Beira-Mar Norte, dois veículos altamente potentes, numa madrugada de um domingo, fizeram um racha, chegaram a 180 km por hora, conforme os radares todos, e acabaram colidindo com um veículo que, por sua vez, capotou e houve a morte de duas pessoas. Então, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou por homicídio doloso com dolo eventual, a meu ver, corretamente, mas o relator entendeu que o dolo eventual exige muito mais do que uma simples consciência e uma eventual aceitação do resultado e, portanto, não havia essa prova. E, enfim, por 3-2, o habeas corpus acabou sendo concedido para trancar a ação penal. Vejam, algo que, a meu ver, parecia inadmissível, porque não é que eu tinha... havia indícios fortes de que os veículos estavam em disputa, havia radares das lombadas, havia medidores de velocidades. Tá certo que a prova testemunhal não era muito forte lá, não era, mas... Vejam bem, se rejeitar uma denúncia, se conceder um habeas corpus numa situação dessa, onde há tantos elementos indiciários, retirar-se do Ministério Público a chance de fazer a sua prova, me pareceu inadequado, mas acabamos, a posição que prevaleceu foi a de que realmente não havia comprovação do dolo de assumir a morte quando se anda a 180 por hora, enfim, numa rua, né, que o limite é 80, 90, enfim, coisas assim, mas como eu não, graças a Deus, eu não me apaixono por tese nenhuma, porque se me apaixonasse não poderia ser juiz, não poderia julgar, né? Mas acabou, isso para os senhores verem a dificuldade, às vezes, que é o dia a dia, e o trancamento dessa investigação, dessa ação penal, se deu num habeas corpus. Bem, habeas corpus de ofício, então, que sempre foi permitido pelo Código de Processo Penal, mas não era tão usado, ou a sua abertura derivou justamente de uma lei nova, Lei 14.836, de 2024, portanto, uma lei recente, que incluiu o artigo 647-A, no capítulo referente a habeas corpus, que diz, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus individual ou coletivo, primeira vez que na lei se insere a possibilidade do habeas corpus coletivo. Quando no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Portanto, abriu-se hoje uma brecha muito maior para que o juiz, no âmbito de qualquer ação penal, conceda habeas corpus de ofício. E claro que as defesas se aproveitam disso e vêm em todos os processos, sejam RESP, seja em qualquer discussão criminal, hoje se vem pleitear a concessão de ordem de ofício. É possível, mas nós ainda estamos formando uma jurisprudência no sentido de ver, de tentar modular essa possibilidade. Porque o que acontece? O sujeito vem com RESP, mal formado, mal instruído, não há nenhuma das condições, nenhum do regramento do CPC, nem das hipóteses da Constituição, as linhas A, B e C, lá, nenhuma dessas, ou seja, o RESP não seria conhecido em qualquer situação, e o próprio advogado vem, bom, mas no fim, se não aceitarem nada disso, eu quero uma ordem de habeas corpus de ofício, porque está previsto no 647, enfim,
Então, me parece que o espírito do legislador não foi esse de abrir uma porta assim tão desmedida para que o habeas corpus vire uma salvação geral. Eu acho que nós ainda temos que construir, como eu falei, é uma lei muito recente, né? E cabe a nós construirmos né, a interpretação quanto a essa lei. Bem, já indo para o final, né, eu diria que apesar da incontestável, né, importância desse elemento como garantidor da liberdade individual, o habeas corpus não se deve abdicar dos seus contornos constitucionais e legais. Isso que eu proponho a nível de quase que encerramento, né? O Superior Tribunal de Justiça tem tentado se conscientizar dessa função de guardião da unidade interpretativa das leis federais e tem tentado traçar delineamentos paramétricos precisos, né? Tentando ser mais preciso na escolha desses casos para preservar a essência justamente desse instituto que é tão importante, né? Esses exemplos que nós ilustramos evidenciam não só um rigor metodológico com que nós tentamos tratar os casos concretos, mas também uma sensibilidade necessária quando há casos de extrema gravidade em que a ilegalidade pode ser flagrante, né? Esses desafios, me parece que o grande desafio que nós temos é coibir a banalização do habeas corpus. Nós temos que, assim, de uma forma, isso eu acho que ou deve ser da consciência dos tribunais de apelação, dos juízes e dos tribunais superiores, uma conscientização para nós trazermos de novo ao caminho correto do habeas corpus, né? Eu acho que a preservação mesmo da efetividade do habeas corpus depende de uma cultura jurídica, né? Que nós consigamos desenvolver, difundir essa cultura jurídica que seja pautada pela compreensão e pela responsabilidade. E o futuro, aí que eu acho, o futuro desse instituto essencial repousa em um diálogo permanente entre jurisprudência, doutrina, academia também e a prática jurídica, né? Eu quero agradecer agora mais uma vez por esse especial convite, dizer que para mim é uma alegria, um prazer retornar a Porto Alegre. Morei aqui 11 anos com minha família, quando eu integrava o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que vindo aqui me sinto em casa, me sinto entre amigos e realmente só o que tenho a dizer é muito obrigado. Que o ministro está em casa, não é? Então, sinta-se em casa, nós que ficamos muito agradecidos. Eu havia notado aqui pequenos tópicos para, eventualmente, nós desenvolvemos, o ministro foi abordando todos, né? De ofício, execução penal, nulidades, mas, de fato, né, é um grande desafio. Isso, eu diria que a meticulosa, densa e, ao mesmo tempo, agradabilíssima, né, aula que o ministro compartilhou conosco confirma aquelas qualidades, né, de liderança, como formulador de precedentes e que está pensando e repensando, né? As nossas certezas realmente são até perigosas muitas vezes, né, se forem obstinadas, enfrentando esses desafios e com sensibilidade humana, né, o tempo todo. E, bem, é isso, nós estamos aqui reunidos, na verdade, aquela expressão, né, dos operadores, né, mas, na verdade, essa é uma grande rede, né, e que procura construir justamente uma cultura jurídica que nos permita algum grau de abordagem desses dramas humanos, né, no crime, especialmente com previsibilidade, com objetividade, sem perder, claro, a noção da justiça, né, que se há de fazer em maior ou menor grau possível, dependendo do veículo processual, né, afinal de contas, e tudo isso depende da qualidade, né, já que isso é uma rede, dos nós dessa rede, né,
nós somos os nós dessa rede. Quanto mais nos prepararmos, quanto mais conversarmos, o diálogo, primeiro, segundo grau, tribunais superiores, né? Alguns de nós estamos ali no chão da fábrica, né? Enfim, se eu não me engano, ministro, nos bons dias chegam a desabar quase 80 habeas corpus num dia por ministro no STJ, né? Então, isso também gera aquela angústia que nós temos, às vezes, de como dar conta disso no meio daquela pilha. É pilha também, né, no sentido de volume, que desafia, e creio que todas essas reflexões aqui foram muito importantes. Isso é uma promessa, até em agradecimento, manter esse diálogo, né, seja na escola, no centro, no SEJUDE, no centro de estudos, né, o Dr. Conrado, o tribunal também tem um centro de estudos em relação lá ao segundo grau. Eu diria que na sala de aula, na universidade, e nós precisamos, de fato, exercitar, né, essa visão crítica e construtiva, né, porque, de alguma forma, o Poder Judiciário e o sistema de justiça precisa disso para dar conta dos desafios que a sociedade brasileira enfrenta, né, em relação à segurança. Nós não somos insensíveis a tudo que acontece. Enfim, nós, então, sem mais me alongar, até porque já tivemos aqui uma aula brilhante, magnífica, muito agradecidos, né? Encerramos os trabalhos dessa manhã, lhe desejando uma excelente semana, um ano proveitoso, que será para nós também, à medida que seu ano for proveitoso, e que possa estar mais um pouco conosco. Temos ainda alguns compromissos com o ministro hoje, até que ele pegue o voo do final da tarde. Então, com tudo isso, agradecendo a presença de todos, de todas, nós, não sei se mais alguém vai encerrar, então estamos encerrando os trabalhos por hoje. Muito obrigado.